Trabalho de química. Livro A Colher que Desaparece. Capítulo 4. Grupo: Isadora, Ana Luísa, Lucas Ribeiro, Luísa Costa, Isabela Caroline, Vinícius Tadeu e Clarice. O cérebro e a mente humana são as estruturas mais complexas que conhecemos. Elas sobrecarregam as pessoas com desejos intensos, complexos e às vezes contraditórios, e até mesmo algo tão austero e cientificamente puro como a tabela periódica reflete esses desejos. A tabela periódica incorpora nossos fracassos e frustrações em todos os aspectos humanos: economia, psicologia, as artes e a política. Não menos importante do que a história científica, existe uma história social dos elementos. Em 1990, Mary, uma pesquisadora, através de seus estudos, descobriu o elemento urânio e a radioatividade. Ao longo de sua vida, Mary conheceu um pesquisador chamado Pierre, com quem se casou e teve uma filha. Por meio de pesquisas, o casal descobriu novos elementos da tabela periódica e puderam nomeá-los. Entre eles, o polônio, associado ao câncer de pulmão causado pelo cigarro, e o rádio, que brilha como uma luz translúcida e esverdeada. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. Mais tarde, Irene, a filha do casal, fazia pesquisas em seu laboratório, quando de repente uma cápsula de polônio explodiu, causando sua morte por leucemia. Pouco depois daquela época, um cientista realizou uma importante descoberta para a química. Ele descobriu que, injetando quantidades mínimas de chumbo dissolvidos em um organismo, poderia-se rastrear o caminho do elemento. Ao decorrer do tempo, outros elementos da tabela foram descobertos, como o zinco, ouro, telúrio, európio e alumínio. E novas descobertas começaram a ser associadas a recompensas. Com isso, um príncipe, ao descobrir novos elementos, o chumbo negro e o chumbo branco, ganhou muito dinheiro. Após o acontecimento, pessoas desonestas usavam o conhecimento para manipular metais, falsificando moedas. Em 1884, o governo dos Estados Unidos revestiu o monumento de Washington com alumínio coroando, pois o alumínio era considerado o metal mais caro do mundo, até mesmo mais que o ouro. Ao longo da história, a ciência foi se tornando cada vez mais cara e o dinheiro se tornando cada vez mais essencial na vida das pessoas. Quem possuía muito dinheiro conseguiria desenvolver sua própria oficina química dentro de sua casa para descobrir outros elementos químicos. Com isso, novos cientistas foram revelados e novos elementos, como o cério, tório, bromécio e disprósio, foram descobertos. A grande complexidade da química fez com que muitos cientistas ficassem loucos, assim como o chamado Crux. Seus delírios eram associados ao selênio e ao tálio, já que esses elementos não faziam sentido algum. Crookes foi o primeiro cientista a supor a existência de isótopos. Alguns cientistas, ao longo da história, tentaram reproduzir o experimento do tubo de Crookes, com o intuito de desvendar um fenômeno improvável. Porém, não tiveram sucesso em suas tentativas. Após estudos, o cientista William descobriu o raio-x, o qual teve e tem uma grande importância na área da saúde.